E a gente vai conversar sobre saúde nesse primeiro momento e depois a gente segue. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 50% dos usuários de medicamentos controlados não faz de forma correta o uso. Segundo a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o uso indiscriminado desses medicamentos leva a população a um processo de risco à saúde e até morte. Ontem a gente estava conversando com a doutora Ana Paula Pena e a gente falou sobre isso, sobre inclusive o perigo, a gente estava falando de sono, das pessoas que resolvem tomar calmante pela vida inteira e vai salpicando de médico em médico para conseguir receita. Presta atenção. A gente também está nesse momento de festas, fim de ano, e eu sei que a continuidade às vezes é feita de forma bruta, né? E os medicamentos devem ser feitos da forma correta, com desmame, tudo certinho. Para nos ajudar com esse assunto, eu converso com o presidente do Departamento Científico de Psiquiatria da APM, o psiquiatra Dr. Khalil Doualib. Dr. Khalil, seja muito bem-vindo. Que bom poder vê-lo, mesmo que via Skype. Oi. Olá, Cláudia, é um prazer poder estar aqui com vocês. Obrigada, doutor. Esse tema eu achei muito importante nesse momento, porque se a pessoa não ficar atenta, ela pode acabar cometendo um erro e gerar muitos males. É verdade isso? Sem dúvida nenhuma. É um cuidado que a gente tem que ter, que o tratamento na psiquiatria, ele precisa ser um tratamento contínuo. Ele não é um tratamento sintomático, que a pessoa só tome por um tempo enquanto está sentindo aquilo e depois pararia. Não. O tratamento na psiquiatria é um tratamento contínuo, deve ser mantido e às vezes mesmo quando a pessoa está bem, precisa manter e depois, quando for o tempo de ser retirado esse remédio, ele será retirado de uma forma paulatina, adequada, discutindo isso com o seu médico. Então, tem que tomar um cuidado, você falou muito bem, nessa época de final de ano, porque às vezes a pessoa viaja e não leva o remédio. Ela não poderá comprar sem receita. Então, tem que tomar muito cuidado com isto, tem que estar atento, não levar a quantidade correta e sempre estar com contato com o médico para solicitar a receita mesmo para quando estiver viajando. Existem algumas doenças que são ainda mais delicadas na psiquiatria, em que essa atenção precisa ser redobrada, doutor? Sem dúvida, né? Porque quando a pessoa tem um quadro, por exemplo, de insônia, ela dificilmente esquece o remédio, porque o remédio tem uma ação imediata sobre o sono, faz dormir. Então, esse é um remédio que muito pouca gente esquece. Mas quando a pessoa, por exemplo, tem uma depressão e esqueceu de levar o remédio, porque ela está melhor, ela pode ter uma recaída desse quadro um pouquinho mais para frente. Ou os quadros mais graves ainda, quadros bipolares, situações mais delicadas, isso o remédio não deve ser interrompido. Então ele tem que estar sempre atento a isso, de ter estoque do remédio, não contar. Às vezes a pessoa fala, bom, eu tenho até a receita, eu vou comprar na cidade que eu vou, ou na praia. E nem sempre, às vezes, a farmácia daquela cidade tem. Então são remédios muito específicos. Então tem que se tomar um cuidado e levar estoque do remédio e não interromper de forma alguma. E hoje nós temos algumas vantagens, né, Cláudia? A modernidade veio também pelo lado bom. Então, às vezes vai estar numa outra cidade, acabou a medicação, entre em contato com o médico, porque hoje existe até a possibilidade de enviar alguns remédios por uma receita digital. A pessoa recebe no celular um QR Code que ele pode ir até a farmácia com esse QR Code. Então, tem alguns remédios que permitem que se possa fazer isso. Então, a modernidade veio nos ajudar também um pouco. Facilita bastante. Como a gente está falando da importância de manter o remédio, de não fazer esse corte abruptamente, né? Eu também queria já aproveitar para te perguntar, eu conheço pessoas e no bate-papo falam assim, eu comecei a tomar um antidepressivo, mas não fez efeito, eu parei. Ou, eu comecei a tomar, eu fiquei com dor de cabeça, parei. Ou fiquei irritado, parei. O remédio demora um tempo para fazer efeito. Qual é a paciência que a gente tem que ter quando começa um tratamento necessário psiquiátrico?
Olha, que bom que você está falando de algo que é muito comum na nossa prática. Nem sempre a pessoa acerta o remédio numa primeira ida ao médico. Então, é uma questão às vezes delicada. E os efeitos adversos do remédio, geralmente eles aparecem de imediato, já nos primeiros dias, mas o efeito benéfico pode demorar 10, 15, 20 dias para aparecerem de uma forma mais robusta. Então, tem que se tomar esse cuidado. Um pequeno efeito adverso tem que ser comunicado ao médico. É muito comum, por exemplo, boca seca, ou um pouquinho de enjoo, ou certa tontura. E o remédio tem que ser ajustado, às vezes a dose, ajustado o horário. Às vezes a pessoa está tomando num horário que deixou a pessoa com sonolência durante o dia, então é só trocar às vezes o horário. Mas fale com o seu médico. Hoje essas facilidades que nós estamos falando, né, pode se mandar uma mensagem, pode deixar um recado com a secretária e o médico responderá ou pelo WhatsApp, alguns já fazem isso, ou então pelo menos a secretária pode entrar em contato ou um assistente entrar em contato para que a gente possa ter uma diminuição dos efeitos adversos que são frequentes no primeiro momento e não significa que aquele remédio não sirva para a pessoa. Às vezes são só efeitos adversos e que daqui a pouquinho a pessoa passa por isso, melhora esses efeitos adversos podem ser apenas eventuais e isso desaparece e a pessoa volta a ficar bem em pouco tempo. Maravilha. É algo que marcou a minha infância, eu prestava atenção nisso, eu ficava achando interessante. Eu vi alguns adultos compartilhando remedinho na hora de uma notícia ruim. E a gente está aí num momento que tem tanta notícia ruim, infelizmente, né? Essa coisa de compartilhar um remedinho, falar assim, ai, você tá nervosa, toma, eu tenho um remedinho aqui na minha bolsa, toma. Isso é perigoso? Não se deve fazer isso nunca. O remédio ele é sempre individualizado, né? Às vezes a pessoa fala, olha, você está nervoso, toma um calmante que eu tenho, tome isso ou aquilo, ou isso aqui faz tão bem para mim, mas às vezes para a pessoa não faz. A dosagem para cada um é muito diferente também. Então isso não é um remédio assim, não é água com açúcar. Os remédios têm um efeito benéfico quando bem indicados e apropriados para aquela pessoa. Leva em conta o peso, a idade, o sexo. Tem remédios que numa dosagem são melhores para mulheres e para o homem é melhor em outra dosagem, porque a distribuição de gordura corporal é diferente de uma pessoa a outra. Então, são vários detalhes que a pessoa não pode tomar uma medicação porque faz bem para minha tia, fará bem para mim, ou porque a minha amiga está tomando e se deu bem com esse remédio, que eu vou me dar bem. Então, esse é um cuidado que tem que se ter muito rigoroso, não deve ser feito isso nunca. Perfeito. A gente está num momento que a gente está experimentando tanto esse amor ao próximo, né? Evitando estar junto, evitando aglomeração. Quer dizer, isso também é um ato de amor. Às vezes a gente tem boa intenção, falar, vou dar um calmantezinho. Não, você não é médica, então segura a mão e a vontade de agir como se fosse. Doutor Calil, vou deixar uma pergunta no ar, vou te pedir 2 minutinhos de paciência e eu volto aqui. O que eu quero perguntar daqui a pouquinho, já vou deixar no ar, é que a pessoa que toma medicamento controlado, medicamento psiquiátrico, no Natal, no Ano Novo, ela pode beber alguma coisinha, tomar um vinho, tomar um champanhe? Mas eu volto já já e a gente fala sobre isso, tá bom? Até já. Até já. O que foi que vocês falaram? Os meninos aqui responderam. O que você disse, Everaldo? Pode. Pode, ele falou que pode. Mas você não é médico, doutor é que vai falar. Fala sério. Doutor Calil do Alibi, ele está aqui aguardando, muito obrigada. Doutor, a gente até brincou aqui, os meninos falaram que pode beber se estiver tomando remédio controlado. Pode mesmo? Tô achando que não, Olha, hein, Everaldo? Cláudia, isso depende muito do tipo de medicamento que está sendo utilizado. Então, alguns remédios, por exemplo, os ansiolíticos, não devem ser misturados com álcool, porque essa mistura aumenta muito a sedação. Então, esse é um cuidado que se tem que ter, não deve ser associado ansiolítico com álcool em hipótese alguma.
Alguns outros remédios, ele pode tomar uma dose muito pequena de álcool. Então, por exemplo, até 1 ou 2 taças de um vinho, por exemplo, ou uma ou outra long neck, às vezes numa festa, num churrasco. Mas isto tem que ser discutido com o médico, depende do tipo de quadro que ele tem e do remédio que ele está tomando. Alguns outros remédios, o álcool, por exemplo, aumenta muito o risco da pessoa poder até ter uma crise convulsiva se misturado com alguns remédios. Então, não deve ser misturado. Ou deve se perguntar para o médico se aqueles remédios que ele está tomando permitiriam que se tomasse alguma pequena dose, né? Então, isso tem que ser perguntado, mas a regra geral é não misturar álcool com remédio. E tomar cuidado, porque às vezes a pessoa fala, bom, então eu não vou beber hoje, não vou tomar o meu remédio hoje, que eu quero beber hoje à noite. Não faça isso, que você vai estar interrompendo o seu tratamento, diminui a concentração do remédio que você está tomando e isso pode gerar oscilações no humor, na sua melhora. Então, são cuidados que a gente tem que ter. As pessoas, às vezes, fazem esses arranjos por conta própria, não deve ser feito, mas sempre pergunte ao médico, é mais fácil, e ele conhece o teu caso, sabe por que está usando o teu remédio e vai poder se esclarecer melhor. Nossa, perfeito. Eu ia te perguntar exatamente isso, que tem gente que fala, não vou tomar remédio para beber. Não é para fazer isso, viu, gente? Agora, doutor Kalil, alguma consideração importante, algo que você queira falar para os nossos telespectadores nesse momento? Olha, o final do ano, ele é sempre uma época carregada de emoções, né? Para algumas pessoas é uma época muito feliz, para outros nem tanto, outras pessoas trazem lembranças, às vezes, das pessoas que estão faltando. E esse ainda por cima é um ano muito atípico, porque final de ano sempre lembra reunião familiar, recebemos as pessoas ou irmos na casa de alguém da família. E esse é um ano que nós vamos estar exercitando o contrário, pequenos grupos, né? Pequenas aglomerações, não mais do que isso. Temos que tomar todo esse cuidado. Muitas pessoas também estão com situações delicadas de saúde, então tem que ser mais preservadas ainda. Mas lembrar que o final de ano também é uma época de esperança, né? O Natal é isso. A simbologia do Natal é de renascimento, né? Um nascimento de Cristo trazendo esperança. E isso é uma coisa extremamente boa e que nós estamos precisando muito nesses tempos. Então, fica uma mensagem sempre muito boa de final de ano, né? Natal é esperança, é nascimento, é realmente algo que pode nos levar para um novo estágio. E quanto às medicações, que é a minha área aqui específica, por favor, mantenham o tratamento e não permitam nenhum deslize desse tratamento, não, por favor. Esse é o médico aqui quase implorando. Perfeito, que bom. Como é bom poder receber essas informações tão preciosas. Muito obrigada pelo seu tempo conosco, obrigada por todas as entrevistas durante esse ano, porque é isso que faz a nossa vida melhor, viu, doutor? Obrigada pelo seu cuidado comigo também. Muito obrigada sempre. Que você tenha um final de ano maravilhoso, de muita paz, de muito amor e de muita saúde e que 2021 traga boas notícias para todos, tá? Todos nós. Obrigada, vou passar seus contatos aqui. Até a próxima. Tchau, doutor. Olha, o doutor Kalil Doualib, ele tá no telefone 11 3284 5876. Você pode ligar, de repente você precisa bater um papo, você pode fazer uma teleconsulta. Eu acho isso ótimo, facilita muito, né? 11 3284 5876. E a teleconsulta é legal porque é pro Brasil, ali é pro planeta todo, facilitou.